No mês da mulher, a gente mostra mais um belo exemplo. Sabia que o Brasil é líder mundial em número de cientistas mulheres? Com a gente, a professora Juliana da Silva, escolhida uma das 50 mulheres protagonistas da ciência nacional. Ela integra o programa de pós-graduação em Biologia Molecular e Celular aplicada à saúde aqui na UBRA. Seja muito bem-vinda, professora. Uma honra conversar com a senhora. Muito obrigada pelo convite. A honra é minha de estar aqui. Bom, no começo ali da nossa conversa, ou pelo menos quando eu apresentei durante o programa, a gente chegou a falar em prêmio, né? Mas, na verdade, vamos corrigir, atualizar. A gente está falando de um reconhecimento. É isso que a senhora conquistou? Quais dos seus projetos de pesquisa destacaria? É um conjunto todo ou tem projetos específicos que te levaram a esse reconhecimento? Certo. A minha linha de pesquisa dentro das ciências biológicas, que é dentro da área que eu fui reconhecida, é genética toxicológica. Então, eu acabo estudando aqueles elementos ambientais, como poluentes, que agem sobre o genoma, levando a problemas de saúde e alterações genéticas de uma forma geral. Então, toda a minha produção, desde a época de graduação, foi voltado para a genética toxicológica. Então, eu tive isso sempre bem definido em toda a minha carreira acadêmica. Sim. Quanto tempo de carreira acadêmica, professora? Eu terminei meu doutorado em 99 e aqui dentro da universidade são 17 anos. 17 anos produzindo dentro da área de genética toxicológica. Eu costumo brincar que eu produzo dentro da área desde a época da graduação. Sim. Então, teve um caminho bastante longo dentro disso e construindo a carreira, e graças à universidade me abriu esse espaço real para eu conseguir crescer e realmente acabar me destacando na área de ciências biológicas dentro da área da genética. Sim, uma vida dedicada à pesquisa. Bom, a gente falou no início da conversa que o Brasil lidera o ranking mundial de cientistas mulheres, dados de 2017, levantamento feito por uma editora de artigos científicos. Hoje, quais os desafios das cientistas no Brasil e no mundo? E aqui eu vou inserir a perspectiva de alguém que está dentro da universidade, também é pesquisador, a ciência no Brasil, a pesquisa no Brasil. Para algumas áreas é extremamente difícil e carente, por exemplo. E fico imaginando na situação que hoje a gente, por estar no mês da mulher, falando sobre a pesquisa e junto à mulher, isso é um ambiente ainda onde há uma dificuldade ou é diferente de outras instâncias da sociedade? A mulher hoje, dentro da área da pesquisa científica, ela, por exemplo, já tem seu espaço garantido? Não, não tem. É uma luta constante. O dia 8 de março foi agora para lembrar a gente disso. Embora essa pesquisa da Elsevier demonstrou esse aumento, essa quantidade de brasileiras cientistas, se a gente relacionar no Brasil, em relação aos homens, nós não chegamos a 50%. Desses 50%, somente 15% das mulheres têm alguma forma de apoio de dinheiro para fazer pesquisa no país e que alcançam cargos de dirigência, reitorias, inclusive membros titulares da Academia Brasileira de Ciências não chegam a 20%. Então, por isso que eu digo, a luta é constante, a gente tem que falar sempre desse tópico da mulher na ciência, sim, porque a gente ainda esbarra com muito preconceito. Então, já não é fácil a pesquisa científica, o panorama da pesquisa, especialmente com investimento, com dinheiro. A gente precisa de dinheiro para fazer pesquisa, né? Já não é fácil o cenário da pesquisa científica no Brasil. E para a mulher é mais difícil ainda. É mais difícil ainda. Especialmente com aporte financeiro. 15% são financiadas, por exemplo, nas suas pesquisas. As bolsas de pesquisas, a bolsa do CNPq, que é um órgão de fomento que traz dinheiro para pesquisa, ela acaba premiando, que é um tipo de prêmio também, com verba de bolsas, somente 15%. E desses 15%, a menor parte são para mulheres que trabalham em instituições de ensino privado. Então, nós somos, dentro da universidade, nós somos ainda minoria dentro de um país. É mais difícil ainda. Bom, agora vamos falar de coisa boa, né? Infelizmente é uma realidade muito triste na pesquisa científica e quanto mais para as mulheres. Mas para ti, esse reconhecimento, como é que foi receber esse conhecimento? É um estímulo e até mesmo estímulo para aquelas outras alunas que estão próximas a ti, né? Para que elas sigam na pesquisa científica e o papel da UBRA no desenvolvimento acadêmico, no teu desenvolvimento acadêmico e também hoje, por exemplo, das tuas alunas. Certo.
Eu recebi com muito orgulho, muito feliz realmente de ter sido citada dentro deste projeto grande de questão de gênero entre as mulheres protagonistas. Senti um carinho muito grande, não só das minhas alunas, mas família, amigos que não sabem. Ninguém entende muito bem o que a gente faz dentro da universidade quando a gente fala de pesquisa. Mas esse reconhecimento é gostoso. É saber que tu trilhou um caminho certo e que esse trabalho gerou realmente esse montante de produtos que te fizeram ser reconhecidos. E a universidade, nesse papel todo, nestes anos, foi muito importante, porque foi a instituição que me abriu as portas após a minha formação, aonde realmente eu tive meu primeiro emprego dentro para fazer ciência e para dar aula na graduação. Gosto muito de dar aula, gosto muito de fazer pesquisa, e a instituição me deu esse espaço. E, ao mesmo tempo, a gente trilhou um caminho de montar o mestrado, o doutorado dentro da genética, na época, nestes anos. Então, muito importante a gente ter o programa de pós-graduação, onde a gente gera muitos pesquisadores, muitas pesquisadoras para esse país, que a gente não mantém ele só aqui. A gente tem pesquisadores formados que estão na Austrália, que estão no Canadá, que estão fora do país. Então, realmente, é bom ver que a gente está fazendo a diferença, então, para esses estudantes todos e para esses pesquisadores todos do nosso país. Bom, a gente conversou sobre o mês da mulher com diferentes especialistas na área da sociologia. Enfim, amanhã vamos falar sobre a violência contra a mulher. Os números que no Rio Grande do Sul não são números... não são bons números, especialmente referente ao feminicídio. Mas a gente vê em diferentes áreas alguns avanços. Hoje, dentro da área científica, especialmente com os alunos, e em especial as alunas, dá para notar alguma transformação, por exemplo, o encorajamento e o empoderamento dessas mulheres, por exemplo, dentro da ciência e na pesquisa? Com certeza, com certeza. Na hora que elas têm de posse o conhecimento e da capacidade delas, porque elas chegam... Qualquer um, quando vai fazer um curso, chega num determinado ponto para este curso com um posicionamento. E esse crescimento dos anos, do amadurecimento e do conhecimento que ganha, faz ter uma postura diferente, sim. Sim. Então, leva a esse empoderamento, então, dessas meninas, mulheres que hoje a gente tem, então, dentro da ciência. E que tem uma referência hoje com uma professora na sala de aula, muito próximas. Com relação aos investimentos na ciência e na pesquisa, independente deste ou daquele governo, o Brasil vem investindo mais, ou a gente teve um retrocesso nos últimos anos, ou até mesmo com um novo governo, a troca de governo, a gente... está pensando ciência e entendendo que a ciência contribui para o desenvolvimento, por exemplo, econômico do país? Sim. É um ponto crítico, né, a gente tocar nesse assunto, porque, na verdade, a gente vinha num crescimento bastante interessante, com o reconhecimento internacional das nossas condições, inclusive dos projetos de pesquisa, que não era o ideal, mas vinha bem. E agora, nestes últimos anos, nessas mudanças que a gente teve agora, um retrocesso bastante grande. Tanto que o maior financiador dos pesquisadores do país são as bolsas da CAPES. E nós perdemos todas as bolsas. O setor privado, por exemplo, a maior parte das instituições perderam suas bolsas. Como é que a gente vai ter esses pesquisadores de qualidade sendo formados dentro da instituição? Então, é um retrocesso grande, sim. Tem que ser revisto tudo isso, tem que ser discutido muito na sociedade. Por isso, a importância das associações científicas. Fazer parte dessas associações, discutir com seus pares, faz a diferença e faz com que a gente não volte, não retroceda tanto este caminho que a gente chegou tão alto, né, da ciência nacional. Bom, para finalizar, mais uma vez parabenizando a professora Juliana da Silva, professora aqui do programa de pós-graduação de Biologia da Saúde, Biologia voltada à saúde aqui na UBRA. Professora, mais uma vez, uma honra muito grande recebê-la como pesquisadora aqui também dentro da universidade. É uma honra muito grande a gente ter a senhora próxima da gente como exemplo. E hoje, para qualquer pesquisador, meninos ou meninas que estão entrando na universidade, mas em especial as meninas, por que não? Qual a dica, o
que as pessoas precisam de início para poder entender e ter interesse pela ciência, cada vez um interesse maior, especialmente as meninas? Qual o primeiro passo? Que dica a senhora daria? Amar a sua escolha. Se dedicar muito a essa escolha. Que o seu caminho dentro disto, né, dentro das suas escolhas, vão se mostrar de forma mais ampla. Sim. Então, o mais importante realmente é perseverança, é dedicação e amor. Amar aquilo que escolheu estudar. Exatamente. Porque às vezes a gente entra na universidade sempre pensando já no trabalho que a gente vai ter e esquece o quão rico é a experiência, o quão potente é a experiência de pesquisar, antes mesmo de entrar, por exemplo, para um trabalho. Sim. A fonte da pesquisa e saber que a pesquisa faz a diferença. É ela que constrói o país. Sem né? dúvida. O conhecimento. O conhecimento. Afinal de contas, senão a gente estaria parado dentro das cavernas até hoje, né? Batendo na pedra para acender uma fogueira. Professora, sempre é um prazer receber aqui professores, colegas nossos que levam o nome da UBRA para frente, levam o nome da UBRA lá em cima. Mais uma vez, seja sempre bem-vinda. Aqui o espaço está aberto para a divulgação das pesquisas realizadas. Muito obrigada. E mais uma vez, parabéns, professora. Muito obrigada. Seja Obrigada pelo sempre convite. bem-vinda. Até um próximo encontro. Até um próximo. Para falar de ciência, como é bom falar de ciência, a gente precisa falar mais de ciência em todas as instâncias. Na sua casa, a gente precisa falar sobre pesquisa científica, a gente precisa falar sobre ciência